Temos mais uma conversa sobre aves, dedicada a uma espécie que é relativamente pouco comum em Portugal e com uma distribuição relativamente restrita, que é o picanço de dorso ruivo. E como nós estamos a introduzir as conversas e os temas à medida da ordem pela qual as aves foram entrando na lista do Gonçalo Elias, o Gonçalo vai-nos falar sobre esta espécie e vamos começar precisamente por discutir onde é que ele viu isto em primeiro lugar. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, olá a todos os nossos ouvintes. Esta espécie, o picanço de dorso ruivo, com o nome científico Lanius colúreo, foi mais uma espécie que eu vi no já famoso Interrail de 1989 e foi visto na Áustria, na zona de Neusiedl-am-See, que foi o mesmo local onde eu vi a espécie da conversa anterior, que foi o colhereiro. Portanto, o Neusiedl-am-See é uma pequena cidade que fica junto ao lago de Neusiedl, que é um lago na extremidade oriental da Áustria. É um tipo de paisagem que é muito diferente daquelas paisagens mais conhecidas da Áustria, porque a Áustria é conhecida pelas suas montanhas, mas as montanhas estão sobretudo na metade ocidental, que é onde estão os Alpes. A parte oriental já é uma zona de estepe, é uma zona completamente plana, com campos agrícolas e alguns bosquetes, e essa estepe estende-se depois para leste na direção da Hungria. E o lago de Neusiedl faz fronteira entre a Áustria e a Hungria, e foi nessa zona que eu fui até lá, mais o meu amigo João Cruz, que fez comigo o Interrail. Nós fomos até lá pela simples razão que era um local recomendado num livro sobre dos melhores locais para ver aves na Europa, e era um sítio onde se podia ir de comboio. Como eu não tinha carro e estava condicionado aos sítios onde havia comboio, resolvi ir até lá e ficámos por lá uns dias. Se a memória não me falha, ficámos a acampar num sítio qualquer e deu para ver umas espécies novas, e entre elas o picanço de dorso ruivo, que é, note-se, o picanço mais comum a nível da Europa. Quando falamos da Europa como um todo, é o picanço mais comum e mais bem distribuído. Portanto, aliás, diria até que na maioria dos países europeus é o único picanço que se vê com alguma regularidade, é o picanço de dorso ruivo. Portugal está numa situação um bocadinho marginal para esta espécie, mas nas latitudes temperadas da Europa é uma ave que se vê com razoável frequência. Vem cá basicamente para invernar. Não, ele vem cá para se reproduzir. Ele está presente entre meados de maio, é uma espécie que chega bastante tarde, meados de maio e depois finais de agosto ou inícios de setembro, e inverna em África. Portanto, é uma ave que na Europa é estival, é uma ave migradora, tal como acontece com o picanço barreteiro, e ele vem até cá para se reproduzir e depois regressa para a África. É essa a situação. Tal, cá e no resto da Europa, portanto, é um estival reprodutor. Quando migra para a África, vai lá mesmo para o fundo, não é? Vai para o fundo, sim, para o sul e para o leste. Ele inverna também muito no leste africano, ou seja, o leste, a África Oriental. Portanto, estamos a falar de uma região que apanha Etiópia, Somália, Quénia, Tanzânia. Esse é o leste africano, faz parte da área de invernada, e depois a África Austral, a zona que vai de Angola até Moçambique, portanto a zona do famoso mapa cor-de-rosa, né, que atravessa ali a antiga Rodésia, e depois também Botsuana, Namíbia, África do Sul. Portanto, esta é a zona de invernada. Não inverna na África Ocidental, apesar de se reproduzir na Europa Ocidental. E isto leva-me também aqui a referir um dos aspectos mais curiosos acerca da migração desta ave. É que o picanço do dorso ruivo, embora se reproduza no norte de Portugal, nas terras altas do norte, portanto, sobretudo nas serras a norte do Douro, ele não aparece no sul do país em migração, ao contrário dos outros migradores. Portanto, a maioria dos migradores que vêm da Europa e que nidificam no norte do país atravessam o sul da Península Ibérica nas migrações, mas o picanço de dorso ruivo não. É muito raro, deve haver menos de 10 observações no sul do país. Eles migram para leste, têm a chamada migração em loop ou em arco, migram para leste ao longo do Mediterrâneo, e só quando chegam lá para as bandas da Grécia é que viram para sul
e por isso é que depois se dirigem para o leste africano. Aliás, Dá um há bocado a um. sensação que nessas trajetórias que eles evitam o deserto do Saara, não é? Talvez, não sei dizer as razões, isto às vezes são rotas que já se estabeleceram há milhares de anos e que as aves continuaram a seguir mesmo quando a área de reprodução se expandiu. Mas é curioso que em Espanha houve um projeto, um estudo, aliás, feito pela Fundação Migras em 2012, ou 2000, em 2011, aliás, em que equiparam dois machos na zona de León. León fica no centro-norte de Espanha, ali a nordeste de Bragança. Equiparam dois machos com geolocalizadores. Os geolocalizadores são os dispositivos que são pequenininhos, podem-se colocar nas aves, eles não transmitem, portanto não são como os aparelhos de GPS que estão a transmitir sinais de rádio. Estes aparelhos apenas registram informações como, por exemplo, a luz ambiente. E a partir da luz ambiente nós conseguimos determinar a latitude e a longitude das aves. São dispositivos muito pequenos e por isso podem ser aplicados em aves de pequenas dimensões. Só que para nós extrairmos os dados, nós temos que recapturar as aves mais tarde, que é para conseguir fazer o download da informação para o computador. E então, na primavera de 2011, eles, na zona de León, como eu referi, equiparam dois machos com esses geolocalizadores e quando depois os aparelhos foram recuperados, teve-se a estudar os movimentos e verificaram que as duas aves migraram efetivamente primeiro para leste até ao norte de Itália. E quando chegaram à Itália, começaram a ir para sueste, portanto, presumo que a descer a Península Italiana, e depois atravessaram o Mediterrâneo, atravessaram o deserto do Saara na Líbia, e depois desceram por África mais oriental e foram invernar nas savanas entre o Zimbábue e Moçambique. Portanto, já se sabia mais ou menos que esta espécie tinha esta migração em loop, mas este caso, este estudo destas duas aves veio confirmar aquilo que já se suspeitava, que eles fazem primeiro um movimento para leste ao longo do Mediterrâneo e depois é que viram para sul. E quando migram para norte, também acontece a mesma coisa, vão para leste até ao Mediterrâneo Oriental e depois é que vêm para o oeste. O que significa que os indivíduos que se reproduzem em Portugal, no norte de Portugal, embora estejam relativamente a sul em termos de área de distribuição, estão muito longe porque estão muito a oeste. Porque eles não vêm diretos, eles vão para norte até à Grécia ou Itália e depois é que viram para cá. E é por isso que eles chegam tão tarde, eles estão muito longe. Eles normalmente não aparecem nas zonas de reprodução em Portugal antes da segunda semana de maio. É uma das últimas aves migradoras a chegar ao nosso território. É o picanço de dorso ruivo. E a brincar com isso fazem muito mais quilómetros do que fariam se fossem em linha reta, Pois mas fazem, pois fazem, pois fazem. Mas a realidade é que, como disse, às vezes são rotas de migração ancestrais que se estabeleceram há muitos anos. Se calhar, sei lá, isto agora é conjeturando, mas até pode ter sido anterior à última glaciação. E depois são rotas que, apesar de haver alterações do clima, se vão mantendo. Porque se calhar as aves que seguiram outras rotas não sobreviveram tão bem, não sei dizer os motivos. A verdade é que é um caso bastante curioso e eu quando fiz aquele webinário Os Segredos da Migração, dei o exemplo do picanço de dorso ruivo para ilustrar o que é uma migração em loop, portanto faz uma espécie de um L, em que a perna vertical vai da Grécia até a África e a perna horizontal se estende para a esquerda através do Mediterrâneo, ou para a direita, depende do sentido da migração. daí que cá em Portugal basicamente só os vemos lá mesmo para cima porque basicamente não descem muito para aí, não é? Nem em Espanha, Eles, não é? Nem na Península Ibérica eles acabam por descer muito, não é? Bom, vamos ver. Isto é uma espécie do norte da península, sem dúvida, e portanto que ocorre principalmente nas terras altas. Nas terras altas, que no caso de Portugal, estamos a falar das serras a norte do Douro, portanto, Peneda, Gerês, Marão, Alvão, Coroa, Montezinho e Nogueira, essencialmente essas, e Barroso e mais uma ou duas ali à volta, mas e a Espanha também é na zona euro-siberiana e em parte também no sistema ibérico, que é aquele onde nasce o Rio Douro. Mas o que se tem verificado ao longo dos últimos 20 anos é que tem havido uma expansão para sul, tanto em Portugal como em Espanha. E então em Espanha eles colonizaram já uma parte considerável do sistema central, que é aquele sistema que se estende de Madrid para cá
até à Serra da Estrela e que separa, portanto, separa a Extremadura da região de Castela e Leão, onde está a Serra de Gredos, por exemplo, e em Portugal já ocuparam a Serra de Monte Muro, que fica na parte norte do distrito de Viseu, mas a sul do Rio Douro, e até já houve um caso, pelo menos, de nidificação na Serra da Estrela. Portanto, sabe-se que, tanto em Portugal como em Espanha, tem estado a haver uma expansão para sul. Não é em grande quantidade, mas é uma expansão que está claramente identificada. E isto até leva aqui a um caso bastante curioso, porque no Atlas espanhol, que se encontra online, no Atlas, portanto, os dados do terceiro Atlas, que estão no site da SEO, da Sociedade Espanhola de Ornitologia, até vem lá uma afirmação bastante curiosa. Tu sabes, eu já comentei isto várias vezes, que há aquela teoria que diz que com as alterações climáticas as aves deslocam-se para norte, não é? Ou seja, vão se expandindo da norte e encolhendo a sul, supostamente devido ao aumento das temperaturas, elas vão acompanhando, que é para estarem na sua zona ótima. Isto é a teoria. Depois, de vez em quando, aparecem umas espécies que parece que estão a desafiar esta teoria, que não só não se expandem para norte, mas que inclusivamente se expandem para sul. E é o caso do pica-se do urso ruivo, que está-se a expandir para sul, tanto em Portugal como em Espanha. E é curioso o comentário que eles fazem no Atlas espanhol, porque eles dizem, portanto, eles reconhecem que se está a expandir para sul, mas diz, apesar desta expansão e relativamente às alterações climáticas e às alterações do solo, a espécie pode sofrer uma redução considerável da sua distribuição na Península Ibérica no futuro. Os modelos prevêem contrações na distribuição potencial entre 89% e 92% entre 2041 e 2070, especialmente devido aos efeitos das alterações climáticas. E eu leio estas coisas e depois olho para os mapas que dizem que estão a expandir para sul, e penso assim: os senhores que escreveram isto baseiam-se em modelos que prevêem determinadas alterações em função das alterações climáticas. Portanto, que prevê-se que as espécies se expandam ou contraiam numa determinada direção. A realidade encarrega-se de desmentir esses modelos. Os senhores reconhecem que a espécie está a expandir na direção oposta e insistem nos modelos, a dizer não, eles vão se reduzir. Está-se a expandir, mas vai se reduzir. E eu fico a pensar assim: quanto tempo mais, ou até que distância é que é preciso a espécie expandir-se mais para sul, até estes senhores reconhecerem que aqueles modelos, se calhar, talvez não estejam lá muito corretos. Fico sempre a pensar nisto, porque assim, há modelos que partem de determinados pressupostos, como se não houvesse outros fatores em jogo. A realidade é que há outros fatores em jogo que às vezes se podem sobrepor. E, portanto, quando é a realidade que desmente esses modelos, se calhar é a altura de repensar esses modelos em vez de insistir que os modelos estão certos e que a realidade está errada. E aquilo que está escrito no Atlas espanhol é um bom exemplo de quase parece haver uma recusa, uma negação relativamente à realidade. Pois, na realidade há tanta coisa que é verdade, mesmo que se considerem apenas fatores climatéricos nesses modelos, obviamente que isso depois tem impacto em todos os ecossistemas, em todo o ecossistema, e obviamente que um dos aspectos que é impactado e provavelmente até também de forma significativa é a disponibilidade de alimento, não é? A disponibilidade de alimento e as características do habitat, que na minha perspectiva, para a maioria das espécies de aves, o habitat é o fator número um. Ou seja, se não houver Mas habitat, esta, pelo que eu li, não é assim propriamente uma espécie muito esquisita em termos de habitat. tem os seus requisitos, ou seja, vamos ver, os picanços, para começar, como sabes, muitos picanços têm o hábito de espetar as suas presas nos espinheiros, portanto, para depois as despedaçarem e consumirem. E, portanto, eles gostam de ter esse tipo de arbustos que sejam propícios a isso. Além disso, eles enfiam os ninhos dentro de vegetação densa, portanto, eles gostam de ter arbustos densos onde possam implantar os seus ninhos de uma forma relativamente segura. Mas, por outro lado, e isto está bem estudado para esta espécie, porque este picanço, como eu disse, é o picanço mais comum da Europa e, portanto, é também, provavelmente, o picanço mais bem estudado em toda a Europa, em termos de hábitos e em termos de alimentação. Eles alimentam-se, sobretudo, de insetos, mas eles caçam à vista. Os picanços, como sabes, praticam caça à espera. Portanto, eles pousam no alto de um arbusto, num poste, numa árvore, e ficam a ver o que é que mexe.
E, portanto, como eles caçam muito com a vista, eles precisam de ter ali terrenos um bocadinho abertos. Por isso é que eles gostam muito de paisagens em mosaico, onde haja, por exemplo, sebes arbustivas. As sebes arbustivas são boas, quer para servir de poisos, quer como local de nidificação. Mas depois precisam de zonas com herbáceas e herbáceas que não sejam demasiado longas para conseguirem ver os insetos e conseguirem caçar. Portanto, eles precisam de, resumindo, não pode ser paisagens completamente despidas de vegetação, porque senão não têm onde nidificar, mas também não pode ser bosques muito densos, porque senão não têm onde caçar. Portanto, tem que ser ou paisagens em mosaico ou bosques com clareiras, tem que ser assim uma paisagem mista. Mas dentro destes requisitos eu penso que eles conseguem adaptar relativamente bem. Em Portugal, ela tinha estatuto quase ameaçada e agora está com o estatuto vulnerável, apesar de haver, pelos vistos, alguma indicação de expansão. É isso que eu também não percebo muito bem. Exato. É mais uma daquelas aparentes contradições da lista vermelha. Nós já falámos de outros casos em conversas anteriores. É uma daquelas contradições que eu também não consigo entender muito bem. Para começar, há uma expansão a nível geográfico. Os mapas atestam isso de forma bastante clara. Agora, quando nós vamos ver o mapa do Atlas também tem lá uma estimativa populacional de 100 a 500 casais. Mais uma vez, e eu digo mais uma vez porque eu já comentei isto noutras espécies, eu não sei como é que estes números foram calculados. Estes números vêm do relatório da Diretiva Aves, que foi enviado para a União Europeia, penso que em 2019, e foram aproveitados diretamente para o Atlas quando não houve outros censos. Eu não sei como é que se chegou a estes números dos 100 a 500 casais, porque o livro vermelho anterior, que é o de 2005, apresentava números bastante superiores, em que só no Parque da Peneda Gerês, que é uma das principais áreas de distribuição, mas não é a única, apontava-se para 600 a 800 casais, portanto, bastante superior ao limite máximo destes 100 a 500. E de acordo com uma estimativa feita pelo Luís Reino, Luís Reino é um observador também já com bastante experiência e que publicou um livro chamado Picância do Dorso Ruivo, foi publicado há cerca de uns 20 anos, creio eu, e é um livro que detalha bastante bem a situação desta espécie no nosso país e que, de acordo com as estimativas do Luís Reino, então, aliás, eu estava a dizer mal a data, estava aqui foi em 2004, portanto há 21 anos, ele calculou a população para a totalidade do país e admite que o total de casais em Portugal, considerando as diferentes populações, poderá atingir os 1.100 casais. Porque, ou seja, partindo dos tais 600 ou 800 casais da Peneda Gerês, se nós somarmos os que há na zona de Monte Alegre, mas fora do Parque Nacional, incluindo a Serra do Larouco e as áreas envolvente, isto chegaria aos 1.000 casais. E depois mais 50 casais no distrito de Bragança, portanto, que é nas Serras da Coroa, de Montezinho e da Nogueira, e depois ainda há aqueles do distrito de Viseu e alguns no Alvão e no Marão, para onde a espécie se expandiu, portanto, ele chegará a estes 1.100 casais. Isto é de uma publicação de 2001. O livro vermelho de 2005 apresenta valores semelhantes para o Parque Nacional da Peneda Gerês, e agora, de repente, esta estimativa mais recente cai para 100 a 500 casais. 100 parece-me pouquíssimo, claramente. Eu não sei como é que se chegou a estes valores. Mais uma vez, para os passariformes, eu acho que não houve censos. A verdade é que com 100 a 500 casais, a lista vermelha coloca, diz que já entra, se é inferior a 1.000 indivíduos, já é o suficiente para entrar na categoria de vulnerável. A verdade é que no livro vermelho anterior também entrava na categoria de vulnerável, mas foi feita uma redução de categoria porque em Espanha não estava ameaçada. Em Espanha estava pouco preocupante e agora em Espanha também está vulnerável. Portanto, é possível que a situação atual em Espanha possa ter pesado agora na atribuição da categoria de vulnerável em Portugal. Mas eu digo pode, é apenas conjectural, porque a lista vermelha, esta agora mais recente, não explica os motivos. A lista vermelha tem justificações muito sintéticas, portanto eu não sei porque é que está vulnerável e obviamente que é difícil de entender isto quando não se explica de onde é que vem a estimativa e não se explica como é que há
esta degradação da categoria para passar a ameaçado quando a espécie está claramente em expansão em Portugal? Uma situação curiosa é também a situação da ave em Inglaterra, não é? Porque ela, aparentemente, ou pelo menos olhando para os mapas de distribuição, aparece em passagem ao longo da costa este, eh, mas fica por lá pouco a nidificar. Bom, em Inglaterra, ou melhor dizendo, até no Reino Unido, a espécie teve uma redução muito considerável, porque no primeiro Atlas que foi feito, que foi por volta de, penso que 1968 a 1972, tinha uma distribuição razoavelmente ampla, sobretudo no sul e no sueste, no leste, portanto a região de Norfolk, Essex, Kent, Dorset, portanto a parte sul e leste ainda ocorria assim a olho, talvez numas 100 quadrículas 10 por 10. Isto há 50 anos. Depois teve um declínio considerável, e em pouco mais de 20 anos praticamente desapareceu. E neste momento existe um número muito, muito reduzido de casais no Reino Unido. No entanto, a nível europeu, não parece ter havido o mesmo tipo de redução. Portanto, eu penso que a nível europeu, quando nós olhamos para o mapa de distribuição, por exemplo, o que vem no Atlas Europeu, que é no site ebba2.info, nós vemos que, comparando com o primeiro Atlas, que foi na década de 90, houve algumas reduções a norte, na Escandinávia, no Reino Unido, e também em Itália, mas houve aumentos claros no oeste de França, no norte e no oeste, e lá está na Península Ibérica, mais uma vez. Portanto, a nível europeu, eu diria, diminuiu em algumas zonas, sobretudo a norte, aumentou em algumas zonas, sobretudo a sul, mas no conjunto parece estar com uma distribuição estável. A nível da população, que é calculada pelo conjunto dos programas de monitorização europeus, que é calculado pelo EBCC, que é o European Bird Census Council. A população de picanços de dorso ruivo na Europa, embora com algumas flutuações ao longo do tempo, parece estar bastante estável, desde há 40 anos. Portanto, embora tenha diminuído no Reino Unido, como referi, no conjunto da Europa parece estar estável. Daí que na Europa esteja também considerado como pouco preocupante. É engraçado que olhar para o mapa das diferenças entre o primeiro Atlas e o segundo Atlas, no site do EBBA, dá a sensação que, assim, um pouco em toda a orla, quase mais até marítima, pelo menos ali na zona sul do Mediterrâneo, que aquilo aparecem ali uma série de quadrículas onde aparentemente a ave deixou de ser observada como nidificante, não é? E dá a sensação que o sítio que em termos de distribuição marginal, onde ela está mesmo a crescer, é na Península Ibérica. É, mas também repara, isto é frequente para muitas espécies que os aumentos e as diminuições, ou seja, em termos de área de distribuição, ou seja, as expansões e as regressões, normalmente dão-se nas periferias, porque são as zonas subótimas. Se tu olhares para os também no Mas EBBA, considerando precisamente a migração de este para oeste, mais na periferia do que a Península Ibérica, não há. não, mas o que acontece é que eles na Península Ibérica se calhar estão-se a expandir porque encontraram condições a melhorar, ou seja, as condições podem-se ter tornado mais favoráveis, enquanto que noutras zonas, como acontece na Itália e também na Escandinávia, essas condições, que também E são na Grécia condições de parece-me periferia, também, não é? como? Na Grécia parece-me também está assim um Na Grécia bocadinho. também. Ou seja, pode ter a ver com uma degradação das condições. Agora, se tu no Atlas Europeu clicares no quadradinho que diz abundância, aí aparece a estimativa do número de casais e tu aí percebes quais são as zonas ótimas para eles. São no leste da Europa. No leste estamos a falar sobretudo da Polónia, da Roménia, talvez já de partes da Rússia e da Ucrânia. Portanto, é aí que eles ocorrem em maior densidade e, portanto, aí pelo menos não desaparecem. Às vezes, eventualmente, podem diminuir de número, mas não desaparecem. Portanto, isto é uma espécie do centro-leste da Europa. A parte da Europa Ocidental, estamos na periferia,
pode haver aumentos de distribuição, mas os números são relativamente pequenos a comparar com aquilo que se verifica noutros países. Portanto, convém também termos a noção destas diferenças quando estamos em zonas de periferia. Só para dar aqui uma ideia, por exemplo, olhando para os totais populacionais, nós vemos que em Portugal, já falamos dos números que são qualquer coisa como 100... Bem, numa publicação da BirdLife do ano 2000, dizia 100 a 1000 casais, andará por aí. Mas em Espanha, como são muito mais comuns no norte, já é 240 mil a 500 mil. Mas quando vamos para a Roménia, que é um país que não é maior que Espanha, mas vamos para a Roménia, que é no leste, a estimativa populacional é entre 600 mil e 1 milhão de casais. Portanto, as densidades aí são claramente muito, muito superiores. Por isso é que eu digo que isto é também uma ave do leste, mas claro, depois haverá diferenças em termos de habitat, em termos de clima, e há transformações de habitat que fazem com que a espécie desapareça num sítios, mas possa estar a expandir-se noutros. Nem sempre são claros os motivos, atenção. E eu acho que muitas vezes, como referi há pouco, tem muito a ver com o habitat e também com o alimento, como disseste. Portanto, estar a olhar apenas para a questão do clima, em muitos casos, é bastante redutor. E, olha, eu costumo dizer que é a explicação preguiçosa, se quiseres. Olhamos para o clima e depois, mas é que há outros fatores que são mais complicados de analisar, mas que temos que analisar se queremos perceber em que direção estão a caminhar as populações de aves. Aqui nos últimos minutos da nossa conversa, a taxonomia, esta espécie, pelos vistos, ainda retém o mesmo nome que o Linneu lhe ofereceu. É correto. O Linneu chamou-lhe Lanius colúrio, portanto, mantém o nome original. A localidade tipo na altura era Europa, porque o Linneu não atribuía localidades tipo ao início, porque não fazia parte das regras. E depois, mais tarde, como era necessário atribuir uma localidade tipo, há um outro ornitólogo, que é o Hartert, que já em 1910 restringiu a localidade tipo à Suécia, para tentar definir um bocadinho melhor. Ou seja, ele partiu do princípio, acho eu, que o Linneu teria descrito a espécie na Suécia, uma vez que este picanço ocorre na Suécia. Picanço é um termo, desculpa, lanius é um termo latino que quer dizer carniceiro, e deriva de laneare, que é desfazer em pedaços, porque, como eu referi há pouco, eles gostam de espetar as suas presas nos espinheiros ou até em arames farpados, quando existam, para depois as conseguirem desfazer sem ter que estar a segurar com as patas. Por isso é que ficaram conhecidos também, em alguns idiomas, como aves carniceiras, por causa deste seu hábito. Portanto, lanius é uma referência a carniceiro. Colúrio. Colúrio é um termo da antiguidade. Nós sabemos que há muitos nomes científicos que foram adaptados de nomes que aparecem nos trabalhos do Aristóteles e de Hesíquio e de outros autores da antiguidade. E há uma ave do tamanho de um tordo que é mencionado por Aristóteles, que é Colurion. Colurion, não se sabe que espécie é que era, em muitos casos não sabemos muito bem que espécies é que o Aristóteles referia, mas que no domínio da ornitologia geralmente considera-se que Colurion corresponde a um picanço. Pelo menos também deverá ter sido esta a interpretação do Linneu, então, que chamou Lanius colúrio a este nosso picanço de dorso ruivo, que, diga-se por curiosidade, também tem outro nome em português que aparece em alguns livros antigos, que é cascarolho. É um nome que é referido pelo nosso amigo Rei Júnior, no seu catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal, publicado em 1931, e que ele diz sobre esta espécie: o cascarolho é espécie estival e muito localizada no país. Nós apenas o temos observado desde maio a setembro nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Chaves e Montalegre. Portanto, repara, mais ou menos na mesma zona, ou na principal zona onde ocorre ainda hoje em dia. Portanto, há 100 anos já era dessa área que este picanço, o cascarolho, era conhecido no tempo do Rei Júnior. Gonçalo, vamos ficar nesta conversa por aqui, deixar aqui a indicação de que, alguns em outubro de 2022, fizemos um webinário, ou fizeste um webinário com o Luís Reino, precisamente sobre esta espécie, sobre picância em geral, mas com especial incidência nesta espécie.
Exato, quem quiser Isso aprender mais combustível. sobre, então, sobre este picanço, que é uma ave que se vê principalmente nas terras altas do norte, poderá ter interesse então em rever este webinário, os picanços, mas dedicado sobretudo ao picanço do urso ruivo, que está no canal YouTube do Aves de Portugal. Temos que terminar, muito ficou por dizer, mas olha, fica para já prometida a segunda volta. Sem dúvida. Até à próxima. Até à próxima.